Tudo bem, meus amigos? Graça e paz. Voltamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Chegamos no capítulo 4 de Gênesis. Nesse capítulo nós vamos ter 3 subtítulos. Os primeiros nascimentos, nós vamos falar sobre os 2 primeiros seres humanos que tiveram um nascimento natural aqui na Terra. Até porque anteriormente nós vimos que Adão e Eva tiveram um processo um pouco diferente de criação. Agora nós vamos ter Caim e Abel nascendo de uma forma natural, a união de um homem com uma mulher, tendo a concepção, um parto, então tudo aquilo que nós já conhecemos da natureza humana. Na sequência nós vamos falar sobre o primeiro homicídio, um fato trágico em que um irmão mata o outro irmão e coincidentemente são exatamente aqueles que foram os primeiros nascidos de uma forma natural aqui na Terra. Um deles vai cometer um assassinato de matar o seu irmão, também chamado, além de homicídio, de fraticídio, que é um assassinato por irmãos. Nós vamos falar também sobre o nascimento de Sete, que como a própria mãe vai relatar, vai vir para consolar pela morte de Abel. Então ele vai ser um substituto de Abel e alguns fatos interessantes envolvendo essa substituição. Tá bom? Nós estamos falando da Bíblia Sagrada, versão ACF. Se a sua versão for um pouquinho diferente, tá? O contexto vai ser o mesmo e vez ou outra a gente pode fazer menção de outras versões que de repente o texto está mais elucidativo. Então vamos seguir. Gênesis capítulo 4, os primeiros nascimentos, vai ser a primeira parte que a gente vai falar. Verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Primeira coisa que a gente precisa abordar aqui, esse verbo conhecer não é no sentido de ter sido apresentado e a partir daí eles se conheceram. Esse verbo aqui é um eufemismo para tratar da relação sexual entre eles. Então Adão e Eva se relacionaram, então o autor achou por bem utilizar um verbo que traz uma ideia mais tradicional, uma ideia mais branda da questão da relação sexual. Então aqui está diretamente se relacionando à relação que eles tiveram como homem e mulher no seu casamento, na sua união. Tá certo? Então conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu. Esse conceber de concepção é a fecundação. A partir dessa relação que eles tiveram, houve uma concepção, houve uma fecundação durante essa relação. E deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. Então Caim vai ser o primeiro homem, o primeiro ser humano nascido de um processo natural aqui na Terra. Tá? E ela vai agradecer de forma a Deus porque ela alcançou de Deus um homem ali, nasceu um filho a partir dessa relação deles. Então ela vai atribuir a Deus essa conquista, essa herança que ela vai receber. No verso 2 diz: e deu à luz mais a seu irmão Abel. Aqui a gente já começa com um detalhe que gera alguns questionamentos. Quando a gente observa no verso 1, a gente tem a concepção e o fato de dar à luz, um processo natural. Primeiro tem a fecundação, depois vem o parto. Aqui a gente vem direto ao parto, e deu à luz sem ter o verbo conceber. Isso gera, para alguns estudiosos, a possibilidade de Caim e Abel serem irmãos gêmeos, porque a concepção foi a mesma. Tá? A Bíblia não relata claramente, até porque poderia mencionar que eles eram irmãos gêmeos, estavam dentro da barriga juntos, como em alguns outros casos, mas aqui há essa possibilidade, vale a pena a gente destacar, porque no verso 2 não fala sobre a concepção, fala diretamente e deu à luz mais a seu irmão, como se houvesse um fato em sequência, uma mesma concepção, deu à luz a Caim e deu à luz a Abel na sequência, tá bom? Então existe essa possibilidade, apesar de não estar tão claro. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. A gente observa aqui que Abel foi cuidar de rebanhos, enquanto Caim seguiu vamos chamar assim, a profissão ou o trabalho do seu pai Adão, tá? Que também era lavrador de terras. Tá bom? E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui a gente já tem um relato da questão de ofertar parte do seu trabalho para Deus. Tá? Não se relata aqui a quantidade, a definição de uma certa quantia daquilo que ele possuía como fruto do seu trabalho, que ele vai ofertar a Deus, mas aqui já está bem retratado o fato de se ofertar aquilo que se tem a Deus, reconhecendo que o que se tem veio da parte de Deus.
Então a gente vê aqui Caim ofertando o fruto da terra, porque ele era lavrador da terra, uma oferta ao Senhor. Ele retirou uma parte daquilo que ele conquistou ali na terra e deu ao Senhor. No verso 4, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, enquanto Caim possuía o fruto da terra, Abel possuía do fruto do rebanho que ele cuidava. Então ele trouxe dos primogênitos, porque primogênito são os primeiros nascidos, né? De repente numa determinada quantidade de ovelhas que nasceram, ele pegou os primeiros e ofertou a Deus. Dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura também, aqui já remete à ideia do sacrifício, então aquela questão de sacrificar animais e dedicar isso a Deus, e depois, eventualmente, o sacerdote, como a gente vai ver mais na frente, poderia se alimentar dele, deve ter acontecido, mas ele ofereceu a Deus também da gordura, caracterizando que houve aqui também a questão do sacrifício de animais dedicados a Deus. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Bom, então ele atentou mais para Abel do que para Caim, como a gente vai observar aqui. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Observa aqui um detalhe que eu acho muito interessante, é que ele não atentou, Deus não atentou somente para a oferta de Abel, atentou também para o próprio Abel. Então, algo no interior de Abel, no momento daquela oferta, estava correto, estava de uma forma mais correta diante de Deus. A gente vai perceber isso muito lá na frente, no livro de Hebreus, que pela fé é que Abel conseguiu conquistar Deus nesse sentido, no momento da sua oferta. Então, o que está em jogo aqui, que a gente vai entender muito mais na frente na palavra de Deus, é que o que estava em jogo aqui era a fé dele. Então, Deus atentou porque havia fé naquele ato dele. É importante a gente saber isso por conta do que vai acontecer aqui na sequência. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então, isso tira um pouquinho da ideia da gente que Deus não atentou somente para a oferta. Deus também não atentou para Caim. Então, significa que o problema não estava só na oferta, estava no interior de Caim. Isso vai desmistificar uma ideia errônea de que o problema estava na oferta, de que de repente a oferta de ovelhas era melhor para Deus do que a oferta de frutos da terra, né? Seja verdura, legumes, seja frutas. A questão não era essa que estava em jogo. Deus também estava olhando para o interior dessas pessoas. Isso estava ali influente. Como a gente vai ver em Hebreus, como cheguei a mencionar aqui, é bem possível, não vai falar de Caim lá, mas é bem possível que faltou fé no momento daquela oferta de Caim, enquanto Abel teve esse momento de fé durante a sua oferta. Provavelmente Caim estava num mero protocolo de oferecer algo para Deus, tá certo? Mas para Caim, para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. O que a gente vê aqui? Por conta de Deus não ter atentado para ele e para a sua oferta, Caim ficou irado, como se tivesse decepcionado com Deus e também decepcionado com o seu irmão por ter superado ele naquele momento da oferta. Então isso fez com que ele ficasse irado, com raiva, com cólera em função daquele acontecimento. Esse descaiu-lhe um semblante é uma expressão também em português tradicional que sempre remete a gente à ideia de tristeza, né? Porque o semblante dele caiu. Mas isso aqui significa insatisfação. Ele estava, na verdade, furioso, com uma sensação muito ruim por dentro em relação daquele fato. Não se refere a essa tristeza que às vezes o termo literal pode transparecer. Tá? Então ele estava muito chateado e esse semblante descaído seria um semblante fechado, de raiva, de sensação ruim em relação àquilo que estava acontecendo. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que te iraste? Aí Deus, né, percebendo esse erro, Deus também, nós sabemos que sabe de todas as coisas, apesar da pergunta, ele fez exatamente o que ele fez com Adão, né, como a gente falou em aula anterior. No momento do pecado, no momento do erro, Deus tenta resolver aquela questão ali. E Deus, misericordiosamente, de uma forma ali amorosa, ele vai e pergunta: Caim, por que te iraste? Por que você está irado por conta disso? Até porque o fato de Caim estar irado, estar chateado,
Não era um erro de Deus ou um erro de Abel. Deus estava certo, Abel estava certo no momento da sua oferta. O erro dele era ter se irado por conta de algo que estava acontecendo no procedimento normal. Se estava faltando fé em Caim, se havia algo errado com a sua oferta, o erro estava em Caim, e Caim não deveria ficar chateado pelo fato de Deus não receber aquilo. Tá? E Deus continua. E por que descaiu o teu semblante? Por que você está chateado com isso? Não deveria estar chateado. Era a oportunidade que Deus estava dando para Caim se consertar. Era a oportunidade que Deus estava dando dele reconhecer o seu erro e mudar. Uma próxima oferta poderia vir da forma correta se ele tivesse aceitado aquela repreensão de Deus e aquela exclusão daquele processo de oferta ali para que pudesse melhorar na próxima. Mas aconteceu o contrário. Em vez de aceitar aquela situação como uma oportunidade de melhorar, ele preferiu ficar chateado. Né? Aí o verso 7. Se bem fizeres, Deus continua falando, se bem fizeres, se fizer a coisa certa, se fizer bem, não é certo que serás aceito. Se você fizer do jeito certo, você não vai ser aceito, a sua oferta não vai ser aceita. E se não fizeres bem, ou seja, se não fizer da forma certa, o pecado jaz à sua porta, o pecado está ali na sua porta, pronto para entrar. Aqui, Deus já está dando uma indicação de que algo ruim iria acontecer. Né? Havia alguma coisa ali, as espreitas, com essa expressão aqui de o pecado está à porta, de que Caim eventualmente poderia fazer por conta daquela raiva, tá? Por conta daquela fúria. E nós sabemos bem o que vai acontecer na sequência. E Deus certamente já sabia disso. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. A gente observa que Deus já está apontando para Caim que havia um desejo no coração dele que levaria ele a fazer algo muito errado. A gente vai aprender lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus falando que antes mesmo da gente cometer o ato, quando nós intentamos ou planejamos fazer, nós já estamos em pecado. Então aqui, o desejo que havia nele, que ele deveria dominar aquele desejo, já era um pecado que estava na vida de Caim, que vai se consumar, né, no assassinato do seu irmão. Então aqui a gente vê Deus com toda a paciência orientando ele, né? Já tinha recusado aquela oferta porque havia errado. Ainda enquanto Caim estava com pensamentos, Deus interveio de uma forma amorosa, carinhosa, cuidadosa, para evitar um mal pior, mas ainda assim Caim vai avançar e cometer o seu erro mais grave. Aí a gente começa aqui no verso 8, o que nós vamos chamar de o primeiro homicídio, ou o primeiro fratricídio, ou o primeiro assassinato. Né? É o que vai acontecer entre Caim e Abel. O verso 8 diz: E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão e o matou. Esse verso aqui também gera alguns questionamentos, é possível a gente aprofundar um pouquinho o entendimento aqui. Nessa versão ACF, a gente só tem e falou Caim com seu irmão, né? Ele falou. E na sequência a gente vê ele sucedeu que estando eles no campo. Então parece que é um pouco tá desconectado esses dois fatos. Ele está falando aqui e quando eles estavam no campo, ele assassinou o irmão. Mais algumas outras versões, que eu acho até que se encaixam melhor, até para dar uma sequência nesse texto, vão mostrar, por exemplo, a NVI, a nova tradução da linguagem de hoje, vai mostrar que esse falou Caim com seu irmão, falou convidando para ir para o campo. Tá? Vai estar um texto lá relacionando isso aqui, esse ato de falar, com o fato de estar conduzindo o irmão para o campo, para lá, né? Lá para o campo, para lá assassinar o seu irmão. Então, nessas outras versões, que são traduções possíveis do texto original, mostram não só uma sequência mais lógica aqui desse texto, como mostra também uma premeditação de Caim. Então, a partir do momento que a gente entende dessas outras versões que Caim convidou ele para o campo para lá assassinar, é porque foi um assassinato premeditado. Ele estava planejando realmente, não foi um negócio do tipo, ele falou aqui, como aparentemente mostra na versão ACF, está conversando aqui, depois em outro momento eles estavam no campo e ele foi lá e matou. Não, foi algo planejado em que Caim conduziu seu irmão
para o campo intencionalmente, um lugar mais reservado, onde de repente não estava sendo visto por ninguém, onde pudesse se esconder dos pais, se esconder de Deus eventualmente, né? Como Adão tentou se esconder, como a gente viu lá no início na história de Adão. Então ele fez algo planejado, algo premeditado, tá bom? Isso a gente vai encontrar mais facilmente em outras versões, não na ACF. Levou para o campo seu irmão e o matou. Então aqui, esse o matou, tá concretizado ali o primeiro assassinato, né, o primeiro crime de homicídio na história da humanidade, está registrado aqui na palavra de Deus. Verso 9: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Olha, mais uma vez, ele já estava errando em pensamento, Deus veio para tentar resolver. Não resolveu. Deus, mais uma vez, mesmo sabendo o que tinha acontecido, isso vai ser, não só vai ser provado pela nossa fé, que sabemos que Deus é o onisciente, mas como nós vamos ver aqui mesmo, né, ele não respondendo e Deus já falando que o sangue estava derramado ali. Tá? Então a gente vê Deus amorosamente tentando se reconciliar com Caim, tentando buscar um relacionamento com ele. Deus, no seu infinito poder, a partir do assassinato, no momento em que matou, já poderia ter castigado Caim. Isso seria muito fácil para Deus. Ele tem poder para isso e tem toda a liberdade para fazer o que ele bem quiser. Mas mesmo após o assassinato, ele mais uma vez, de forma paciente, foi até ele perguntar. Nós não sabemos qual o teor da fala dele, se estava uma fala mais agressiva, se estava uma fala mais branda, mas a verdade é que houve ali um tempo de tentativa de relacionamento, de contato entre os dois antes mesmo do castigo. Tá? A gente precisa entender a forma como Deus age, a chance que Deus dá constantemente a cada um de nós no momento em que nós erramos. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Né, Deus faz essa pergunta, sabendo, obviamente, o que tinha acontecido. E ele disse, né, o que Caim respondeu? Não sei. Mentira. Sou eu o guardador do meu irmão? Afronta. Né? Primeiro ele mente, depois ele afronta Deus. Né? Ele diz que não sabe, obviamente que ele sabia, e depois ele pergunta: sou eu o guardador do meu irmão? Eu tenho essa obrigação de guardar o meu irmão? Essa parte aqui do sou eu o guardador do meu irmão, para a gente dar uma sequência de erros, ele tendo errado aqui, fatalmente ele errou aqui também. Ele sendo o irmão mais velho, ele tem sim o papel de ser guardador do irmão. Eu avançaria para uma questão em que nós todos, considerando que temos um tronco em comum, né, em Adão e Eva, somos todos irmãos de sangue, né, porque fazemos parte de uma mesma árvore genealógica, isso aqui dá um ensinamento para a gente que todos nós somos guardadores uns dos outros. Né? A partir do momento que eu não tenho cuidado em saber e me preocupar com aquele meu semelhante, eu estou errado, assim como Caim tentou se esquivar da responsabilidade de ser o guardador do seu irmão mais novo. Tá certo? Então a gente vê aqui na sequência dois erros. Uma mentira e ele se esquivando de uma forma afrontosa a Deus, tá? De uma responsabilidade que ele tinha. A gente chega aqui no verso 10 e disse Deus: que fizeste? Né? Ele, na verdade, não respondeu o que Deus te havia perguntado, mas ainda assim, Deus mostra que sabia o que tinha acontecido. O que você fez? A ideia é essa. O que você fez? A voz do sangue do teu irmão, aqui ele já fala, ó, já sei que ele morreu. Tem um sangue derramado na terra. Tá? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então é interessante esse momento aqui, porque traz a ideia de que a morte não silencia o morto, o assassinado. Né? A gente tem a impressão que no momento em que um assassino mata a sua vítima, pronto, aquela vítima está silenciada. Mas para Deus essa vítima não está silenciada. Uma figura de linguagem é utilizada aqui como essa vítima tivesse ainda uma voz, o sangue derramado tivesse uma voz que chegou, né, até Deus, e Deus ouviu essa voz, ainda que esteja silenciado humanamente. Há ali uma condição
em que é como se houvesse realmente alguém falando e clamando, pedindo justiça a Deus. Então essa expressão que Deus usa aqui traz para a gente uma visão um pouco diferente do que nós entendemos como assassinato, né? O assassino mata, a vítima morre, acabou, silenciou. Mas para Deus não tem esse silêncio, porque ele ouve a voz do sangue, né? Uma expressão bem forte e bem caracterizada para a gente entender como é que se dá esse processo, um tipo de crime, né? Um tipo de pecado como esse. Então não adianta matar e achar que silenciou, porque para Deus aquela vítima ali ainda está falando, né? Porque Deus está com o ouvido atento para o que aconteceu. No verso 11 a gente tem: e agora maldito és tu desde a terra. Deus amaldiçoou Caim, né? Em função da terra que ele vivia, né? Porque essa terra abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Aqui foi bem direto mesmo, falando sobre assassinato. Caim não tinha falado nada, Deus mostrou mais uma vez, né, como já tinha mostrado para Adão, mais uma vez que não adianta tentar esconder as coisas de Deus. Ele sabe de tudo, isso vale para a gente também. Não adianta tentar se esquivar, criar argumentos, tentar raciocinar coisas, porque tudo que nós fazemos de errado, Deus está vendo. Ainda que nós vejamos uma tentativa de reconciliação da parte de Deus, Deus vai tentar nos alcançar, ainda assim Deus sabe de tudo o que aconteceu. Se a gente tentar esconder, é algo infrutífero, algo que não faz sentido nenhum a gente tentar esconder algo de um ser, que é Deus, que sabe de todas as coisas. Tá? Então a gente vê aqui que Deus amaldiçoa ele, e essa maldição vai estar relacionada com a terra. Porque o que aconteceu foi que no momento em que Caim, que era lavrador da terra, derramou o sangue do irmão na terra, Deus amaldiçoou a terra para Caim, como a gente vai ver a questão do castigo que vai vir na sequência. Tá certo? Então aqui a gente tem a maldição, né, sobre Caim iniciando, e a gente vê também a questão da terra envolvida, tá? E a gente vai ver aqui a continuação desse castigo. Verso 12, olha só o que vai acontecer a partir da terra por conta desse erro. Quando lavrares a terra, ele era lavrador de terra, era a profissão dele, seguindo a profissão do pai Adão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Olha só que interessante. Lá em Adão, por conta do pecado, né, de Adão e Eva, foi levado um castigo muito semelhante a esse. Alguns vão entender isso como a repetição do castigo de Adão, né? Mas eu vejo como algo além. Por quê? Adão teve o castigo de que a partir daquele momento ele teria que se esforçar, teria que suar, ele se cansaria a partir do trabalho na terra. Se não tivesse pecado, ia ser muito mais fácil, sem cansaço, a terra ia produzir de uma forma abundante e tudo mais. Houve um castigo por conta do erro dele, né, de ter desobedecido a Deus, e a partir dali houve um cansaço, houve uma fadiga, né, um sofrimento para conseguir o bem que a terra produziria. Aqui, a terra não dará mais a sua força, me parece que seria um passo a mais, até porque o castigo de ter dificuldade já tinha sido dado em Adão e iria proliferar por toda a humanidade, todo mundo ia ter essa dificuldade. Aqui dá a entender que a produção, mesmo com força, ia ser ainda mais difícil. A gente vê aqui, você vai lavrar a terra, vai ter aquela dificuldade de Adão, né? Pô, vou cansar, vou suar. Só que agora, mesmo fazendo isso, a terra não vai dar tudo que ela poderia dar. Ela não vai entregar toda a sua força. Vai ter uma redução na sua produtividade. Essa é a ideia que está transmitindo aqui no texto. E mais ainda, além dessa questão da dificuldade ainda maior na terra, fugitivo e vagabundo serás na terra. Deus coloca sobre ele uma maldição de que ele iria perambular, e andar por aí, né, vagabundando, perambulando, e ele seria também fugitivo, no sentido que as pessoas iriam identificar ele como alguém ruim ou que fez algo ruim e tentariam fazer o mal a ele, tá certo? Então ele teve ali uma série de castigos em função desse assassinato, tá certo? E nada muito diferente do que muitos vivem hoje em dia, né? A questão da dificuldade no trabalho, né? A questão de o tempo todo estar fugindo da violência.
e o tempo todo está perambulando de um lugar para outro, tentando encontrar ali algum refúgio, tá certo? Então a gente vê, de certa forma, essa punição sendo repetida ao longo da história, né, na vida de muitos de nós, tá certo? Então a gente segue aqui, verso 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Está falando que a maldade dele foi tão grande que não deveria ser perdoada. Ele está reconhecendo aqui que o que ele fez foi muito ruim. Difícil a gente entender aqui como um arrependimento ou uma mera declaração, até porque a punição já havia sido proferida por Deus. Mas a verdade é que ele está percebendo aqui que a maldade que ele fez, aquele ato de assassinar o seu irmão, foi algo tão grande que não deveria nem ser perdoado. Ao longo da palavra de Deus, nós vamos aprender que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso a gente vai falar num outro momento, se Deus permitir a gente chegar até lá. Então, mesmo isso aqui que ele cometeu, esse assassinato, tem perdão sim, mas a sensação que ele tinha é que isso era maior do que aquilo que possa ser perdoado. Lembrando que nesse momento não tinha as escrituras sagradas para consultar todas as coisas. Ele tinha aquela vivência ali do dia a dia com Deus e daquilo que foi passado pelos seus pais, então muita coisa ainda seria aprendida ao longo da história humana, tá bom? Mas de qualquer forma aqui ele está reconhecendo que fez algo muito ruim, muito grande. Verso 14, eis que hoje me lanças da face da terra. Ele está vendo que Deus falou lá para ele, né? Que você vai ser um vagabundo na terra. Hoje me lanças da face da terra, ou seja, ele iria dali para algum outro lugar. É interessante que Adão foi banido do Jardim do Éden, e agora Caim está sendo banido de onde ele estava para outro lugar, ainda mais distante ainda. E da tua face me esconderei. Olha só, a sensação que ele tinha era: vou continuar me escondendo de Deus, né? Já tentou se esconder antes, fez algo escondido, tentou se esquivar de Deus, e agora ele mesmo está falando: o negócio está tão grave que eu vou ficar me escondendo de Deus constantemente. E serei fugitivo e vagabundo. Está só confirmando o que Deus falou, ele estava reconhecendo aquilo que recaiu sobre ele. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então ele percebeu que o negócio dele era tão grave que as pessoas que encontrarem ele, eventuais descendentes também da linhagem de Adão e Eva, que já estariam em outras localidades, iriam buscar matar ele para vingar a morte de Abel, né? Mas aí o Senhor, porém, Deus mais uma vez misericordioso, com muita paciência, amor, né? Cuidado com a sua criação, o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Tá? Observa, de alguma forma Deus protegeria a vida dele. Tá? Misericordiosamente Deus faz essa declaração e promete para Caim que não vai ser assim como ele está assustado, chegou, as pessoas vão matar ele. De alguma forma, como a gente vai ver, Deus vai criar mecanismos para que ele continue apenas fugitivo e vagabundo, e com toda essa questão da terra que ele teria um pouco mais de dificuldade. Tá? E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Aqui a gente tem um ponto que gera realmente muita dúvida, porque a palavra de Deus não diz o que era exatamente esse sinal. A verdade é que ele tinha um sinal. É igual o apóstolo Paulo quando fala que tinha um espinho na carne. O que era exatamente esse espinho na carne? Ele dá alguma declaração, com Satanás esbofeteando ele, mas a gente não sabe exatamente o que era. Né? Então a Bíblia tem alguns pontos que nós temos que nos ater na nossa mediocridade de aceitar que não dá para saber todas as coisas. E a própria palavra de Deus não revela para a gente tudo, de todas as formas, com detalhes minuciosos. Então aqui é um desses pontos. O texto se atém a dizer que o Senhor colocou um sinal nele. Que sinal é esse? Houve até ao longo da história algumas especulações um pouco, talvez perversas ou intencionalmente ruins, de que esse sinal seria a cor da pele dele. Tá? Eu aconselho a fugir desse tipo de ideia, porque, primeiro, que a Bíblia não fala isso, né? Que tornou ele negro. Né? Isso seria o sinal, então, como ele era negro, os outros não. Então as pessoas viam ele como uma maldição e não iam tocar nele. Essa ideia racista, né, e um pouco fora de contexto, né, porque a Bíblia não fala isso,
foi criado para justificar algumas atrocidades ao longo da história e vale a pena a gente deixar ela de lado, vale a pena a gente mencionar ela para que nós conheçamos esse tipo de abordagem que algumas pessoas fizeram, mas que não é a verdade mostrada na Bíblia, tá ok? Então, de alguma forma, ele tinha um sinal que as pessoas olhavam, identificavam aquilo e não matariam ele, tá? E a Bíblia não revela que sinal é esse. Verso 16, e saiu Caim de diante da face do Senhor, né, após ele ter sido expulso daquele local, ele vai sair diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Então, se Adão anteriormente já tinha saído para o Oriente, ele foi mais para o Oriente ainda em relação ao Éden, tá? Ficou assim cada vez mais distante. O que acontece aqui é que o próprio significado de Nod, no original a palavra que está traduzindo isso, é algo relacionado à perambulação, vaguear, né? Então aqui seria uma terra da perambulação, ou terra da vagueação, né? A ideia é essa. Pode ser que não seja um nome próprio, como aqui está com a letra maiúscula, está dizendo que ele saiu para a terra da vagueação, como se fosse saiu a vaguear na terra, tá? E acabou virando um nome próprio nas traduções, tá bom? De qualquer forma, ele foi perambular na terra, como foi o castigo da parte de Deus, e dá alguma relação de direção, né? Indo para o Oriente, que seria o leste. Tá bom? Então a gente segue aqui, ele foi para a terra de Nod. No verso 17, chega um dos versículos, né, um dos versos mais questionados, né, dentro desse texto aqui, que é com relação à mulher dele. Né? E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque, e ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Pergunta que muitos fazem ao longo do tempo é: que mulher é essa? Como é que essa mulher apareceu na terra de Nod? Né? Nod sai, Caim e Abel foram os primeiros nascidos. Né? Aí ele vai para uma terra chamada, né, teoricamente de Nod, mas pode ser só a questão da vagueação, como eu expliquei anteriormente. Aí ele vai para essa terra vaguear e lá ele conhece uma mulher. Pô, de onde veio essa mulher? Será que além de Adão e Eva, Deus colocou em outro lugar outros casais que geraram filhos também? Isso gerou durante muito tempo muitos questionamentos. Bem da verdade, para a gente ser bem sincero, a explicação não é tão complicada assim. Tá? O que acontece? Adão e Eva foram os primeiros. Né? Isso é fato, a palavra de Deus mostra isso, a nossa fé confirma de que é isso mesmo que aconteceu. Houve um primeiro casal. A própria palavra de Deus vai dizer que eles viveram muitos anos. Adão viveu 800 anos e o próprio texto diz que ele teve filhos e filhas. Tá? Então, a própria Bíblia vai mostrar para a gente que não foi só Caim, Abel e posteriormente, daqui a pouco, né, vai nascer 7. Não, teve muitos outros. Se a gente, às vezes, com 30 anos de idade, por exemplo, conseguimos ter 3, 4 filhos, imagina uma pessoa que vive 800 anos, né? Quantos filhos poderia gerar? São muitas gerações. Então é muito tranquilamente e natural que essa mulher tivesse sido uma irmã dele. Né? Mas foi uma relação incestuosa que a Bíblia proíbe. Não, a lei do incesto não existia ainda e não faria sentido colocar uma lei impraticável. Se você só tem irmãos ali, homens e mulheres, irmãos, para dar continuidade à vida humana, não tem como criar uma lei proibindo relação entre irmãos, porque isso pararia a própria continuidade da humanidade. Tá? Então a gente precisa entender que não era pecado, tá? Porque a realidade era outra, completamente diferente, e só tinha essa opção. Tá? E eventualmente não ser uma irmã, de repente poderia ser uma sobrinha, de repente um irmão dele casou com uma irmã, né? De alguma forma teve que ter inicialmente uma relação entre irmãos. Aí, de repente, um irmão se relacionou com uma irmã, gerou uma filha, aí essa filha que foi a mulher de Caim, por exemplo. Tá? Então, ao longo de muitos anos que Adão e Eva viveram na Terra, muitos séculos, a gente teve uma série de gerações, de outras pessoas que nasceram, provavelmente uma multidão de pessoas foram geradas ainda no período de existência de Caim, e uma dessas mulheres ali, dessas gerações,
foi a mulher dele. O que é interessante aqui, para tirar uma outra dúvida, é que esse conheceu aqui, por estar vindo depois da ida dele para Nod, dá a impressão que ele conheceu ela, né, que ele teve conhecimento dela na terra de Nod. Tá? Mas lembrando que conhecer, como a gente falou de Adão e Eva, não se refere a tomar conhecimento. Esse conhecer é o mesmo verbo que a gente viu anteriormente da relação sexual entre Adão e Eva. Então esse verbo aqui está dizendo que ele conheceu, né, se relacionou Caim com sua mulher. Ele teve uma relação, né, matrimonial ali, uma relação conjugal com ela, e a partir dessa relação, né, dessa relação aqui, teve a concepção do seu filho, tá certo? Então esse conhecer aqui, ele pode ter trazido ela lá, né, da outra área onde eles estavam morando, antes de ter ido para a terra de Nod. Então ela teria acompanhado ele para a terra de Nod. Pode ser que ele tenha encontrado ela na terra de Nod? Também pode, né? De repente, nessa monte de geração, alguns tenham se afastado. Há diversas possibilidades. Mas, a bem da verdade, é possível também que ele tenha já trazido ela desde onde ele estava, e no momento em que ele foi castigado para perambular pela terra, ele foi e levou a sua mulher, e lá ele não conheceu no sentido de tomar conhecimento, ele se relacionou com sua mulher e houve ali a concepção de um feto, e deu à luz a Enoque, que foi o filho de Caim com a sua mulher. Tá? A gente não tem mais informações sobre essa mulher, né? Quem foi ela, o que ela fazia, mas com relação às suas origens é algo que dá para a gente entender de uma forma até bem tranquila, desde que a gente tenha uma mente aberta, não ficar vagueando, criando realidades paralelas de que havia outros povos criados por Deus em outros lugares, porque não tem referência nenhuma nesse tipo de questão na palavra de Deus. Tá? E ele edificou, né, Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade, Caim edificou, né, uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Então observa, a questão da urbanização veio também de Caim. Curiosamente, quem vai criar uma cidade é exatamente o primeiro assassino. Né? Isso gera a gente a especular algumas ideias um pouco mirabolantes, né? O quanto nossas cidades são perigosas. Pode ter a origem nessa questão. A gente tem o primeiro assassino, ele é castigado e vai criar uma cidade, né, que antes não tinha cidade formada. Né, e ele cria uma cidade, edifica uma cidade, um local de habitação de várias pessoas, e ele ainda nomeia ela com o nome do seu próprio filho. Né, a cidade vai se chamar Enoque. E a Enoque, aí aqui a gente tem a questão da genealogia a partir de Caim, e a Enoque nasceu Irade, né, filho de Enoque, e a Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. Né? Até então, a gente tem, né, como nós vimos até no capítulo 2 de Gênesis, a questão do casamento, é algo muito clássico, muito claro, muito limpo da parte de Deus. O homem deixa a casa dos seus pais, se une à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse é o padrão. Aqui a Bíblia faz questão de mostrar uma fuga desse padrão, né, um desvio, um erro no alvo, né, que seria caracterizado como pecado, de fazer diferente daquilo que Deus orientou. Né? Então ficou bem retratado, não está aqui escrito explicitamente, ó, ele está pecando, ele errou em pegar 2 mulheres aqui, né? E a gente vai ver muitas outras pessoas tendo mais de um casamento ao longo da Bíblia. A gente percebe que isso foi um desvio, porque anteriormente no próprio texto bíblico diz qual é o padrão, tá certo? Então isso tira da gente a ideia de que é correto só porque tem gente fazendo. Né? A gente tem essa ideia, né? Algumas pessoas, não, fulano teve 2, então por que não 2 casamentos, 2 mulheres, por que hoje em dia não pode ter? Né? Não pode ter porque o padrão original de Deus não era esse, tá certo? Mas aqui a Bíblia mostrou claramente, né? fez questão de mostrar que Lameque possuiu ali 2 mulheres, 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Então observa, a questão da civilização se espalhando, né? A questão da criação de gado a gente já tinha, né? A própria Abel
cuidava de gado. E aqui a gente vê que ele foi o pai dos que habitam em tendas, né? Essa questão nômade, né? de pessoas que constroem tendas e vão mudando de lugares, né? Levando seus rebanhos, suas pessoas, seus equipamentos de um lugar para o outro. A criação, né? A construção daquela estrutura de tendas, a gente tem aqui a origem em Jabal, que ele foi o pai, né? Essa é a questão de ser o pai, porque ele começou essa história, tá? Dos que habitam em tendas. A gente tem esse registro aqui nas Escrituras Sagradas do início dessa vida nômade. O verso 21, e o nome do seu irmão era Jubal, então era Jabal e Jubal, né, os irmãos. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Então, a partir de Jubal, nós temos ali o início da questão de pelo menos 2 instrumentos, né? Não tem registro de que outros eram utilizados antes, mas ele começou com o seu povo, a sua descendência, a sua tribo ali, o pessoal que andava com ele, a tocar harpa e órgão, 2 instrumentos musicais. Verso 22. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, né, a outra mulher do Lameque. Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre. A gente vai observando que cobre e ferro, né? A gente vai observando que a civilização vai avançando, coisas novas vão sendo criadas, coisas que nós utilizamos até hoje, questão de gado, tenda, instrumentos musicais, cobre, ferro, que são utilizadas hoje em dia. A gente vê que teve uma origem lá atrás, tá certo? Não se sabe exatamente, a gente vê que várias gerações, né, foram criadas, né, até aqui. Então, pode ser que a gente já esteja bem distante em termos de muitos anos depois de Adão e Eva, tá certo? Aí a gente tem aqui a questão da utilização do cobre e do ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E a gente segue, verso 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá. Lembrando, aquele camarada que teve as 2 mulheres, Ada e Zilá. Aí ele vai fazer um discurso aqui que vai gerar também um pouquinho de dúvida, que vale a gente fazer menção e dar alguma explicação um pouquinho mais detalhada. Porque olha só o que ele fala para as 2 mulheres. Ele convoca ela, né, chama as 2 mulheres e começa a fazer um discurso que, na verdade, a estrutura original está em forma de poesia. Tá? Alguns vão dizer que essa aqui é a primeira poesia da história. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Mesmo na língua portuguesa a gente consegue ver, né, uma métricazinha parecida com poesia, né? Mas no original você percebe mais claramente. Olha como é que está. Ouvi a minha voz, então, para elas atentarem no que ele vai falar. Vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Aí vai revelar aqui o que ele tem que falar. Ó. Porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Ele revelou só, cometi assassinato. Matei um homem por me ferir, uma espécie ali de justificativa, né? Ele foi em legítima defesa, o cara feriu ele, foi e matou o cara. Então ele apresenta a questão da legítima defesa aqui. E também matou um jovem por me pisar. Ele apresenta argumentos para ter matado esses jovens. Ele mostra para as suas esposas que ele tinha motivos. Ele não chegou e matou de qualquer maneira, não. Tinha algum motivo. Um feriu ele e o outro pisoteou ele, né? Pisou ele, de repente deu um chute, alguma relação com o pé, alguma violência relacionada ao pé, e ele foi e matou o jovem também. Aí ele continua, olha só interessante aqui, verso 24. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Esse texto aqui, a versão ACF também, ela gera um pouquinho de dificuldade no entendimento, que ele usa uma expressão, essa versão, né, usa uma expressão de que Caim vai ser castigado por conta do assassinato. E o próprio Lameque vai ser castigado mais ainda, 70 vezes 7. Né? Quando a gente lê na versão ACF, dá essa impressão. Chamou as mulheres, cometeu o assassinato, aí ele faz uma relação. Poxa, Caim foi castigado 7 vezes e Lameque vai ser castigado 70 vezes 7. Né? Ele dá uma multiplicação, tipo assim, meu castigo vai ser maior ainda, porque Caim matou um, eu matei 2. Né? Então vou ser mais castigado.
Só que, quando a gente volta no texto, a gente vê que não é que Caim vai ser castigado. Se alguém matar Caim, fizer algo ruim contra Caim, esse vai ser 7 vezes castigado, né? Então, na verdade, como a gente vai ver em algumas outras versões, aqui é vingado, porque 7 vezes Caim será vingado, mais Lameque 70 vezes 7. A ideia aqui é no sentido de, se alguém fizer mal a Caim, vai ser punido 7 vezes. Se alguém fizer mal a mim, me colocando no lugar de Lameque, se alguém me fizer mal, vai ser punido mais ainda. Então, o que a gente tem aqui? Não é um texto de lamento. Eu matei porque fez isso. E agora, se Caim foi castigado, eu vou ser castigado mais ainda. Não é isso. Essa poesia aqui, ela dá uma ideia de deboche, tá? Ele está confrontando as questões que foram instituídas com Deus e se vangloriando para as suas esposas. A ideia aqui é o seguinte, olha só, o cara fez isso, matei, isso e aquilo, já que Caim lá atrás né, Deus abonou a situação dele, se alguém fizer mal vai ser castigado, então já que eu matei 2, né, e tenho justificativa, então quem fizer alguma coisa comigo, Deus vai punir mais ainda. Tá? A ideia vai nesse sentido. Eu entendo aqui que a ACF usou uma palavra aqui que dá a entender outra coisa, mas se você observar outras versões bíblicas ou mesmo o texto original no hebraico, você vai ver que a ideia aqui é uma espécie de vanglória, é uma espécie de afronta a toda essa circunstância e ele se colocando numa posição altiva diante do que ele tinha feito, diante desses assassinatos, tá bom? Então guarda essa informaçãozinha aqui, que ela precisa de um detalhezinho a mais para a compreensão. O nascimento de Sete, tá? A partir do verso 25, a gente vai ter aqui o registro de mais um filho, né, de Adão e Eva. E tornou Adão a conhecer, a essa altura, né, a gente já vê conhecer com outros olhos, né, que é a relação entre o homem e a mulher. Então tornou a se relacionar com sua mulher, né, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Aqui a gente percebe que ele veio como uma espécie de consolo para ela. Ela tinha perdido Abel, né, por conta do assassinato, perdeu de certa forma indiretamente também o seu filho mais velho Caim, porque teve que perambular e ir para longe, né? E agora vem Sete para consolar ela com um substituto de Abel. Esse texto aqui ele é muito interessante porque estudos apontam ele como uma tipificação da figura de Jesus Cristo. Abel foi morto como inocente, né? Ele era um inocente que morreu e derramou sangue. Olha como é que se assemelha com as questões de Jesus Cristo, né? As tipificações, no Antigo Testamento vai ter muitas tipificações que apontam para o que vai acontecer com Jesus Cristo, tá? Então muitas. São muitos momentos nas Escrituras Sagradas, todo o livro do Antigo Testamento de alguma forma mostra Jesus Cristo. E aqui a gente tem uma espécie também de tipificação de Jesus Cristo. Observa, Abel, um inocente, morreu, sendo morto por um irmão, né? Jesus foi morto pelos judeus. Teve um derramamento de sangue muito característico, né? A gente tem ali a questão do sangue envolvido, o próprio Deus falando de sangue. E posteriormente a gente vê um nascimento, né, de alguém que aqui está retratando uma volta, entre aspas, daquele que havia morrido, né? Retratando também a ideia da ressurreição de Cristo. Obviamente que aqui não é ressurreição, tá? Sete não é Abel que renasceu, tá? Não é nada disso, mas na cabecinha de Eva havia ali, né, Deus dando um novo filho porque tinha tirado aquele, então ele vem a ser um substituto, ó, um outro filho em lugar de Abel. E como a gente já tem essa tratativa toda anteriormente de um homem inocente morrendo, derramando sangue, e vem um outro, né, no seu lugar, estaria retratando também a tipificação
da ressurreição de Jesus Cristo, tá bom? Porquanto Caim o matou. Então a gente vê aqui o sofrimento dela, né, relembrando que um filho matou o outro, né, realmente deve ter sido uma tragédia muito grande, como hoje em dia, né, de vez em quando nós temos fatos como esse acontecendo também, e certamente que é algo muito forte, muito triste quando acontece. Um detalhe também que eu gostaria de lembrar aqui, com relação a essa questão de Caim e Abel, é que eles eram irmãos, né? E esse fato de um irmão ter assassinado o outro por questões religiosas, naturalmente que tinha envolvimento da questão religiosa, um sacrifício melhor que o outro, uma atenção de Deus melhor do que a outra, isso vai trazer muito da realidade que nós temos hoje em dia, né? Muitas guerras, muitos assassinatos, muitas contendas voltadas para a questão religiosa, sempre uma religião tentando ser melhor do que a outra, né? ou ofendida porque a outra é realmente melhor e atende melhor aos pedidos de Deus. E o que a gente tem aqui, a questão de um irmão matando outro irmão, isso vai se proliferar ao longo de toda essa árvore genealógica gigantesca. Se Caim e Abel eram irmãos aqui em cima, quando a gente desce a árvore genealógica, nós temos uma descendência que vem desde Adão e Eva. Então qualquer pessoa nessa árvore, em certa medida, são irmãos também. Então a gente precisa entender que qualquer assassinato, seja de vizinhos, seja entre parentes, seja de povos diferentes, são assassinato entre irmãos. Então o que aconteceu entre Caim e Abel é o que acontece hoje em dia também. Talvez dentro de uma linha genealógica que se afastou muito, a gente não tenha a proximidade que Caim tinha com Abel. Mas o que a gente tem ali é uma relação idêntica. Sempre que houver um assassinato, nós precisamos enxergar como um fratricídio, uma espécie de morte em que um irmão mata o outro irmão. Não importa onde, porque temos, né, uma descendência, uma ascendência em comum em Adão e Eva. Tá bom? Verso 26. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Interessante que aqui está bem claro que começou-se a invocar o nome do Senhor a partir de Enos, sinal de que antes não tinha essa invocação. E essa invocação também vai trazer para a gente a ideia de que se começou a invocar é porque Deus já não estava tão presente ali como a gente pode imaginar. Quando a gente vai lá atrás, Adão e Eva, né, antes de pecarem, Deus passeava no jardim do Éden, né, e se relacionava, conversava com Adão, já estava presente. Então não havia necessidade de uma invocação, Deus já passeava ali à tarde, né, trocava uma ideia, então tinha um contato mais direto. Se começou a invocar em Enos, é porque o pecado foi se alastrando ao longo da humanidade e Deus foi ficando cada vez mais distante do homem. Então houve a necessidade de se iniciar essa invocação ao nome do Senhor, como nós fazemos até hoje em nossos cultos, em nossas reuniões, buscando a presença de Deus, porque não é tão literal a presença dele no nosso meio como era ali, a gente vê ele andando no nosso meio o tempo todo. Há essa necessidade de busca para que nós nos encontremos com ele. Tá bom? Então começou em Enos. E a gente encerra aqui uma ilustraçãozinha feita por Iá, né, só para a gente ver a fúria entre dois irmãos, o quanto isso é ruim, o quanto isso é abominável, o quanto isso gera consequências ruins, não só para a família em si, mas para toda a sociedade. A gente viu que aquela consequência ali fez gerar toda uma linha de fatos históricos, né, a partir de um problema como esse na relação entre irmãos. Tá certo? Então a gente encerra aqui, tá? Estudamos Gênesis capítulo 4, falando sobre os primeiros nascimentos, o primeiro homicídio, o nascimento de Sete. Temos aqui as nossas 3 fontes principais, né? A primeira é o Espírito Santo, como eu sempre aconselho, vai estudar a palavra de Deus, busca no Espírito Santo de Deus o entendimento. A partir disso, busque outras fontes, né? Como eu gosto muito de utilizar comentário bíblico de Moody, comentário bíblico de Champlin. E aqui são as minhas mídias pessoais, caso tenha interesse, no YouTube Coluna de Fogo. Isso aqui são as minhas redes pessoais, tá? Instagram e Facebook. E aqui meu site colunadefogo.com.
Obrigado pela sua atenção, espero que a gente tenha podido contribuir com o conhecimento da Palavra de Deus. Aguardo você no nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe e até a próxima.